Shabbat Shalom, amigos e amigas, ouvintes da Kehillat Shemen Israel. Hoje estudaremos de maneira aprofundada a Parashá Pinchas, que é a Parashá de número 41 do ano de 5784. Esta Parashá, ou seja, essa porção da Torá, se encontra em Bamidbar, números capítulo 25, verso 10, e vai até o capítulo 30, verso 1. Agora, sem mais demoras, direto ao ponto, o que está acontecendo, o que está sendo relatado na Parashá Pinchas. A Parashá Pinchas começa com o Eterno concedendo sua bênção de Shalom e sacerdócio a Pinchas, o neto de Arão, por atravessar com uma lança um príncipe da tribo de Shimeon e uma princesa midianita enquanto estavam envolvidos em um ato libidinoso em público, conforme foi visto no final da porção da Torá da semana passada. Essa reação zelosa de Pinchas, conhecida aqui como Finéias, salva o povo do Eterno de uma peste que havia iniciado no meio do povo. Deus então ordena a Moshe e a Eleazar, o filho e sucessor de Aharon, a conduzir um novo recenseamento de toda a nação, o primeiro feito em quase 39 anos. A Torá então relata a reivindicação feita pelas 5 filhas de Tzlofchad por uma parte da herança na terra de Israel, pois não tinham irmãos e o pai morrera no deserto. Deus escuta e concorda com a petição, e pelo esforço destas mulheres íntegras, muitas das leis disponíveis sobre herança são ensinadas. Depois disso, Deus mostra a terra de Israel do topo de uma montanha, e Moisés recebe então ordens de transmitir o seu manto de liderança a Yehoshua ben Nun, ou seja, Josué filho de Nun, colocando a mão sobre sua cabeça, pois Moshe não entraria no país. A porção da Torá de Pinchas se conclui então com uma completa descrição dos Korbanot, ou seja, das elevações especiais a serem ofertadas nos vários dias festivos durante o ano. Elas complementariam e estavam acima da elevação de Korban Tamid, que é trazida toda manhã e à tarde. Estas sessões são também lidas na Torá por todo o ano, nos Moadim, isto é, nas datas demarcadas festivas da Torá. Vamos agora, amigos, iniciar a primeira parte do nosso estudo, cujo título é A Corrupção Moral Usada como Arma de Assimilação. Antes, porém, de mergulharmos nas profundidades da Parashá Pinchas, vamos explicar o panorama geral, ou seja, a base conceitual por trás de todas as 54 porções da Torá, ou seja, as Parashut. O Eterno estabelece, desde Gênesis, ou seja, desde Bereshit, desde a primeira porção da Torá, e também em diversas literaturas hebraicas e textos rabínicos, o seguinte: de acordo com o Midrash, ou seja, o recurso literário escrito e oral do povo de Israel, que tem como objetivo explicar as profundidades da Bíblia através de parábolas, estabelece que, antes de criar o universo, o Eterno construiu 7 conceitos que permeiam todo o Tanar, ou seja, todo o transcorrer das Escrituras. O primeiro conceito é a Torá. Afinal, o mundo foi criado somente com o propósito de estudar a Torá e cumprir os seus ditames. O segundo conceito é a Teshuvá, ou seja, o retorno ao Eterno, o arrependimento, a conversão genuína. A Teshuvá foi concebida para manter a existência do mundo. Afinal, o mundo sem Teshuvá, ou seja, sem retorno ao Eterno, sem arrependimento, sem conversão, pereceria inevitavelmente aos olhos do juízo do Eterno. O terceiro conceito é o Gan Eden. O Gan Eden, o paraíso, foi concebido a fim de assegurar um benefício para os íntegros, os justos, os retos. Quarto conceito, Gehinnom, o local de sofrimento e penitência, vulgarmente conhecido aqui como inferno. O Gehinnom, ou seja, o local de penitência, o inferno, foi concebido a fim de dar castigo ao malvado. Quinto conceito, Kissi Hakavod, ou seja, o trono de glória. O trono de glória foi concebido antes do universo, a fim de manifestar a Kavod, ou seja, a glória do Eterno. Sexto conceito, o Beit HaMikdash, que era o lugar onde a Shekhinah, ou seja, a divina presença, repousava permanentemente. Portanto, o conceito de Beit HaMikdash, ou seja, a casa do definido, o templo distinto, vulgarmente conhecido aqui como templo sagrado, foi concebido como uma condição para a criação. Sétimo e último conceito, o nome do Mashiach. O objetivo final da humanidade é chegar aos dias do Mashiach. Portanto, o nome do Mashiach, ou seja, o nome do Messias, devia ser formulado antes mesmo da iniciação do mundo, conforme aludido em Mishlei, Provérbios capítulo 8, e cuja referência também se encontra na literatura El Midrash Disse, e também atestado nos comentários do Rumash Gutnick, na página 5, sobre o comentário Por que Deus criou a luz. Portanto, amigos, estas 7 criações, ou seja, estes 7 conceitos em particular, são vitais para a humanidade,
e eles foram concebidos antes da criação. E eles representam a base estrutural do roteiro do nosso mundo. E onde enxergamos isso? Na Torá. Isso está registrado em muitos textos. A cada paraxá, nós vamos trazendo novos textos. O texto de hoje está em Terlim, Salmos, capítulo 24, verso 1. Do Eterno é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele, o Eterno, afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Terlim, Salmos, capítulo 99, verso 1. O Eterno é quem governa o mundo. Tremam, portanto, os povos. O seu assento está entre os querubins. Estremeça a terra, o Eterno é grande em Sião. Todos reconhecem que ele está acima das nações. Que todo o mundo te louve pelo prestígio do teu nome, pois o teu nome é grande e distinto, específico. Concluindo agora nossa introdução, amigos, vamos direcionar nossa atenção aos aspectos aprofundados sobre a Paraxá Pinchas. Vamos ao comentário do Humash Gutnick, aliás, do Humash da editora Sefer, a Torá de Moshe, na página 468. O Humash da editora Sefer, para quem não sabe, é um comentário da Torá. Ele tem a compilação de conteúdos de Gênesis a Deuteronômio, ou seja, de Bereshit a Devarim, e ele também na parte de baixo de cada página tem os comentários rabínicos a respeito do texto. Essa literatura pode ser achada numa busca no Google. Se você colocar a Torá de Moisés, você vai logo dar de cara com um livro de capa azul da editora Sefer. Continuando, página 468, o comentário sobre Bamidbar, Números, capítulo 25, verso 17. Afligireis aos midianitas. Deus ordena aqui a guerra contra os midianitas. O exegeta, ou seja, o investigador da Torá Nachmanides, faz esta observação. Por que só contra os midianitas e não também contra os moabitas? Já que Moab, ou seja, Moabe, havia contratado Bilã, ou seja, Balaão, para amaldiçoar Israel. Segundo ele, esta diferença existe porque os moabitas temiam o povo de Israel e o seu medo era um medo material diante do poder de Israel, o temor político nacional que um país pode ter contra outro. Os midianitas, ao contrário dos moabitas, odiavam o povo de Israel. As terras dos midianitas não estavam no caminho por onde devia passar Israel, e seu estado não estava em perigo. Apesar disso, trataram de aniquilá-lo, e como não podiam fazê-lo, usaram a corrupção para assimilá-lo. Por isso a ira do Eterno caiu somente sobre Midian, conforme vemos em Devarim, Deuteronômio, capítulo 2, verso 9. O Eterno proibiu Israel de guerrear contra Moabe, contra os moabitas. E o Talmud, em Baba Kamá, capítulo 38, nos diz a razão. Por que de Moabe, ou seja, dos moabitas, tinha de nascer Ruth, conhecida aqui como Ruth, e da descendência de Ruth, o rei David. E, finalmente, dessa estirpe, dessa genealogia, nasceria o Mashiach. Continuando, amigos, a leitura do comentário. Página 469, comentário sobre o capítulo 26, verso 2 de Números Bamidbar. Levantai o censo. São muitas as razões que levaram o Eterno a ordenar, a contar aqui a congregação dos filhos de Israel. O Midrash, em Bamidbar Rabá, capítulo 21, verso 5, escreve que em todo lugar onde o povo do Eterno sofreu alguma espécie de mortandade, neste mesmo lugar foram contados, assemelhando-se ao caso do pastor, em cujo rebanho entraram lobos e mataram parte dos carneiros. O pastor então conta para saber quantos ficaram. Uma outra explicação é que, saindo do Mitzrayim do Egito, os israelitas foram entregues a Moshe contados. E uma terceira razão é que a Torá, ao enumerar aqui as famílias de Israel, logo após o assunto de Peor, quer mostrar que estas sempre conservaram, ou seja, estas famílias sempre conservaram a sua pureza familiar e integridade moral. O Hatat, o erro de Zingri, registrado no capítulo 25, verso 14, foi um dos casos singulares na história de Israel, e por isso causou indignação entre o resto do povo, que geralmente conservava a sua pureza intacta. Então, amigos, segundo o comentário que acabamos de ler, nós podemos observar e mapear a estratégia e as motivações vazias dos midianitas no seu ódio contra Israel. Vamos observar agora onde termina esse ódio e qual a função desse profundo ódio que os midianitas nutriam a respeito do povo de Israel.
Na Igeret de Shel-Hashaliach aos Netzarim da cidade de Tessalônica, ou seja, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2, nós temos o seguinte registro. Por isso, o Eterno lhes envia a operação do erro, para que deem crédito à mentira, a fim de que sejam julgados todos os que não deram crédito à verdade, mas antes tiveram prazer na injustiça. Sobre esse versículo, devemos considerar o seguinte: quem envia a operação do erro? Ou seja, quem envia a supressão da verdade? Conforme lemos, conforme temos estudado ao longo das 50 parashot, que já transmitimos aqui no canal, o Eterno é a fonte de todas as coisas. É o Eterno quem decreta todas as coisas. E através do envio dessas adversidades, uma peneira começa a se formar, ou seja, um funil. E por que isso? Porque não é possível notar a luz de certas ações em um mundo inteiramente de luz, em um mundo de perfeição. E essa é a função principal do Olam Hazé, ou seja, do mundo presente. O mundo presente ele traz adversidades para que o bem, para que o correto, para que o íntegro seja evidenciado. O Eterno criou mecanismos para aquilo que é íntegro e reto se sobressaia e apareça. E não somente apareça, mas também prevaleça. E na Parashá Pinhas, os midianitas tentaram atingir o povo de Israel como um todo, através de quê? De imoralidades sexuais. O que eles não sabiam é que aquilo também era uma vassoura. Vamos ao próximo texto, que está na Ketuvim Netzarim, em Efésios capítulo 5, verso 3, onde está registrado o seguinte: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os Kedoshim, ou seja, para os distintos, para os específicos, traduzido vulgarmente aqui como santos. Esse texto de Efésios nos mostra que nem sequer a menção a esses assuntos pode estar no meio dos Kedoshim, dos específicos, dos tzadikim, dos justos, dos íntegros. Por quê? Porque isso não faz parte da natureza deles. E isso não auxilia, não ajuda em nada o trabalho diário que eles devem fazer. Como, por exemplo, no próximo texto, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. A vontade do Eterno é que vocês sejam especificados, distintos. Abstenham-se da imoralidade sexual. Sobre essa mesma questão, ou seja, sobre essa mesma pauta, sobre esse mesmo assunto, qual era o nível de observância da Torá do Mashiach? Ou seja, como o Mashiach, ao lidar com esses assuntos, buscava o referencial na Torá? O texto que traz luz a essa questão está em Mateus capítulo 5, verso 28, onde está registrado: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Após lermos sobre esse posicionamento do Mashiach, do justo Mashiach Yeshua, será que podemos achar ou pensar que a pessoa que trazia luz a esse tipo de profundidade sobre a lei divina, ou seja, sobre a Torá, ela vai abraçar certos indivíduos, pegar no colo certos indivíduos e dizer: vem comigo que a lei acabou? Vem comigo que a gente está no tempo da graça? Vem comigo que a Torá ela foi abolida? Tal era a responsabilidade do Mashiach em relação a essas questões de imoralidade sexual, que até o olhar perverso era condenado. Não precisava nem chegar às vias de fato. Isso nos leva à seguinte reflexão: Deus é misericordioso, sim, mas a régua, o padrão de qualidade do Eterno, está sempre no máximo, sem variações. Ninguém pode se excusar, ninguém pode se desculpar, alegando que não conhece a lei. Que por desconhecer a lei, por achar que a lei foi abolida, nenhuma pessoa pode acreditar que a lei não se aplica a ela, que ela é um indivíduo ou um grupo especial. Todos nós estamos debaixo da lei divina. E o eleito do Eterno, Filho da Luz, ele procura se posicionar de maneira que ele seja digno, que ele seja encontrado digno do reino, ou seja, do Malchut Hashamayim. E isso, amigos, nos leva à segunda parte do nosso estudo, cujo título é E os filhos de Korah, ou seja, de Coré, não morreram. Em Bamidbar, Números, capítulo 26, verso 11, lemos o seguinte: E os filhos de Korah não morreram.
Sobre isto, vamos aos comentários do Humash, da editora Sefer, a Torá de Moshe, na página 470. Essa página contém os comentários sobre Bamidbar, Números, capítulo 26, verso 11. E os filhos de Korah não morreram. Ensinam os mestres da Torá. Toda discussão em nome do Eterno e de objetivos puramente elevados conduzem ao fim proposto. E todas aquelas discussões que não se fazem assim não dão nenhum resultado. Um exemplo com os olhares postos no céu são as discussões entre Hillel e Shammai. E um exemplo das discussões sem olhares dirigidos para os céus, ou seja, para o Shammai, são as de Korah e seus partidários contra Moisés e Arão. Sabendo o mal que a inveja é capaz de causar na vida da sociedade e na vida humana individual, a Torá achou por bem chamar a nossa atenção para isso, prevenindo da seguinte forma: e os filhos de Korah não morreram. Isso serve para nos indicar que, em todos os tempos e em todas as congregações e gerações e Kehilot, haverá gente com a mentalidade de Korah e também haverão seus seguidores. Ainda sobre essa questão, também temos em todas as épocas o eco das palavras do Mashiach Yeshua, registrados em Matitiyahu, Mateus capítulo 6, verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal, ou seja, basta a cada dia a sua dose de adversidade. Nesse ponto, amigos, devemos refletir o seguinte: a adversidade enviada pelo Shammai, ou seja, pelos céus, pelas dimensões superiores, atingirá o propósito, indiferente da nossa dose de preocupação em relação ao futuro. Porém, essa expressão que o Mashiach usa, basta a cada dia o seu mal, também nos adverte a não sermos potencializadores ou patrocinadores do adverso. A nossa função como filhos da luz, como Bineior, como eleitos do Eterno, é reparar o que está quebrado e nos esforçar para consertar o que estiver ao nosso alcance. E essa é uma questão de vital importância. O que está ao nosso alcance hoje? Quais são os nossos recursos? Onde a gente consegue encontrar um bom exemplo disso nas Escrituras? Ainda no Ketuvim Netzarim, ou seja, nos escritos nazarenos, a gente observa o seguinte texto em Mordecai, Marcos, capítulo 3, verso 20. Então, o Mashiach Yeshua, entrou em uma casa e, mais uma vez, uma grande multidão se amontoou. Se amontoou de tal maneira que ele e os seus talmidim, seus discípulos, não conseguiam nem ao menos comer o pão. Próximo texto, Mordecai, capítulo 6, verso 31. Retornaram os emissários, os shalichim, os talmidim, e reuniram-se com o Mashiach Yeshua para lhe relatar tudo quanto haviam realizado e ensinado. Então, convidou-lhes o Mashiach Yeshua: vinde somente vós comigo para um lugar deserto e descansai um pouco, pois a multidão dos que chegavam e partiam era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. E saindo de barco, foram para um local despovoado. A gente observa, com esses dois textos, o nível, primeiramente, de compromisso dos que estavam naquela grande obra. E, na sequência, observamos também o grande preço a ser pago no dia a dia. O trabalho era tanto junto ao povo, junto às ovelhas perdidas da casa de Israel, que mal havia tempo para comer, para descansar. E trazendo isso para o nosso estudo de hoje, significa o seguinte: reconhecer o adverso, ou seja, o mal de cada dia, saber que uma quantidade de adversidades é decretada para o mundo diariamente, não é um convite para a desistência, para a preguiça, para a apatia, para a letargia, para a irresponsabilidade. É um convite para a ação. Toda essa carga de adversidade, de mal, é enviada para o mundo para que possamos agir, para que possamos melhorá-lo, para que, ao enxergarmos algo errado, possamos agir sem demora, imediatamente, de preferência. Olha o que nos diz a Torá a respeito do contrário, do comportamento contrário a isso. Em Mishlei Provérbios, capítulo 22, verso 13, está escrito o seguinte: o preguiçoso diz: há um leão lá fora, e eu serei assassinado no meio das ruas. Sobre esse versículo, comenta Rav Rashi, ou seja, investigador da Torá Rashi. Quando o preguiçoso diz: há um leão lá fora,
Ele está dizendo, em outras palavras, como eu vou sair, como eu vou me esforçar para estudar a Torá? Repetindo o versículo, o preguiçoso diz, há um leão lá fora, eu serei assassinado no meio das ruas. Então, amigos, não nos enganemos. A ação ela é definida por muitas coisas, mas principalmente pela própria ação. Estar próximo de uma porta, de um caminho, não é entrar, não é trilhar o caminho. Tão somente ouvir não é colocar em prática. Estar vestido para a ação não é agir. Se uma pessoa se prepara para a ação, está vestida para a ação e não age, ela está fantasiada. Inclusive, consideremos o seguinte: quais são os eventos que geralmente as pessoas se vestem para a ação, mas não fazem? Isso acontece no mundo da atuação, no mundo do teatro, no carnaval. E sobre essa mesma questão nos adverte Yaakov, Tiago, irmão de Yeshua, do Mashiach Yeshua, em Yaakov, Tiago, capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Não nos enganemos, amigos. Será que, se olharmos para o Mashiach Yeshua, poderíamos achar que uma pessoa que trabalha nesse ritmo que acabamos de ler, ou seja, mal tinha espaço para eles se alimentarem, a ponto de não ter tempo para comer, será que esse perfil de líder vai passar pano? Vai fazer vista grossa? Vai fazer vista grossa para aqueles que não buscam a dignidade através do trabalho? Será que achamos que essa pessoa, ou seja, o Mashiach, vai passar a mão na cabeça de indivíduos que, ao invés de trabalharem da maneira adequada para o Malchut Hashamayim, ou seja, para o reino dos céus, segundo a Torá, ao invés disso ficam inventando desculpas, arrumando brigas gratuitas, arrumando embustes para não se apegarem à lei divina? Será que o Mashiach vai auxiliar na justificação, na libertação, na salvação dessas pessoas? De maneira alguma. E essa reflexão nos leva à terceira parte do nosso estudo. Como agir para vencer o adverso? Existem ações, amigos, concretas que todos nós devemos buscar no nosso dia a dia para vencer a dose de adverso cotidiana. Há exemplo de Pinhas, ou seja, há exemplo de Finéias. Observamos na Parashá Pinhas que ele agiu e parou aqueles que promoviam imoralidades sexuais no meio do povo. E assim, devido ao seu cuidado, ao seu zelo, ele foi elevado à condição de Kohen, de sacerdote. Isso está registrado em Bamidbar, Números capítulo 25, verso 11, onde o Eterno diz: E ele, Pinhas, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel ao levar minha vingança entre eles, e assim não consumir os filhos de Israel com a minha ira. Eis que, portanto, lhe dou, ou seja, a Pinhas, a minha aliança de Shalom. Trazendo para os nossos dias, vamos ler os comentários de Fortunato Azulay sobre a Parashá Pinhas. Este comentário está em sua obra denominada Torá, 53 exposições atualizadas do Pentateuco de acordo com os ensinamentos rabínicos, de 1980. E Fortunato Azulay comenta o seguinte: Moshe Dayan foi um militar e político israelense lembrado por muitas coisas, principalmente por sua atuação como ministro da Defesa durante a Guerra dos 6 Dias em 1967. E, naqueles dias, ele não teve que consultar as Nações Unidas, ou seja, a ONU, para salvar o seu povo da aniquilação que lhe prometiam diariamente os seus vizinhos no período de 1967. Assim como também aos macabeus, não foi preciso que lhe dessem autorização para promover a revolta que salvou o povo da helenização, ou seja, salvou o povo da assimilação pela cultura idólatra helênica, que era predominante na época. O espírito, ou seja, o ímpeto de Pinhas, de Finéias, tem prevalecido dessa forma nos graves momentos da nossa história, ou seja, nos momentos onde estamos expostos a situações externas que procuram nos aniquilar. E de fato, amigos, conforme o comentário de Fortunato Azulay,
Esse ímpeto de Pinhas, de Finéias, está presente nas Escrituras em vários momentos. Um deles é o relato presente em Sefer Nehemiah, ou seja, no livro de Neemias, no capítulo 4, verso 9. Do 9 ao 17, que diz o seguinte: E aconteceu que, quando os nossos inimigos ouviram que se tinha tornado conhecido entre nós que Deus havia frustrado o seu conselho, todos nós voltamos para o muro, cada um para a sua obra. E aconteceu, daquele dia em diante, que metade dos jovens sob a minha supervisão trabalhava, e a outra metade deles empunhava lanças, escudos, arcos e cotas de malha, ou seja, armaduras. E os governantes estavam por trás de toda a casa de Judá. Os construtores do muro e os carregadores de cargas estavam carregando, com uma mão fazendo o trabalho e com a outra segurando a espada. E os construtores, cada um com a sua espada presa à cintura, estavam construindo. E aquele que tocava o shofar, ou seja, o shofar, o som que conclamava para a guerra, estava ao meu lado. E eu disse aos nobres e aos prefeitos e ao resto de todo o povo: há muito trabalho, e ele é muito extenso. E estamos separados no muro, um longe do outro. Tal como acontece hoje, as ovelhas perdidas da casa de Israel, cada uma está em uma ponta do mundo. Continuando, há muito trabalho e ele é extenso, estamos separados no muro, um longe do outro. Quando ouvirdes o som do shofar, ali vos reunireis a nós. Nosso Deus pelejará por nós. E nós estávamos trabalhando, e metade deles estava segurando lanças desde o nascer do sol até o surgimento das estrelas. E também naquela ocasião disse ao povo: cada homem e seu filho fiquem hospedados no meio de Jerusalém, e a noite será para a nossa vigília e o dia para trabalhar. E eu, meus irmãos e meus jovens e os homens da guarda que me seguiam, não tiramos as nossas vestes, ninguém as levou nem mesmo até a água, ou seja, para lavar. Acabamos de ler aqui, amigos, a atitude de Neemias a respeito da reconstrução de Jerusalém. Como não havia nem tempo para lavarem suas vestes. Como, com uma mão, seguravam as ferramentas de reconstrução e na outra suas espadas, considerando a constante ameaça externa, o inimigo externo. Também observamos a realidade ao qual estava vinculado Nehemiah, ou seja, Neemias. Ele diz: há muito trabalho e ele é muito extenso. Tal qual está registrado em Mateus capítulo 9, verso 37. Aliás, 36. Ao ver as multidões, Mashiach Yeshua teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor, tal como está registrado em Ezequiel capítulo 34. Não deixe de conferir Ezequiel capítulo 34 na sua Bíblia. E então disse aos seus talmidim, aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. O que nos leva, amigos, à quarta parte do nosso estudo, onde nós vamos visualizar a extensão desse trabalho. E a quarta parte tem como título A Proliferação do Adverso. No Aharit Hayamim, ou seja, no fim dos dias, temos profecias que demarcam o crescimento da decadência moral. E como vimos, essa decadência vai criando um filtro, um funil, porque tudo que acontece no mundo é decretado pelo Eterno com este propósito, ou seja, causar diferenciação entre o joio e o trigo, entre o adverso e o correto, e trazer tempos melhores. Vejamos a esse respeito o que nos diz as Ketuvim Netzarim, ou seja, os escritos nazarenos a respeito dos últimos dias. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 12. Vocês devem esperar e apressar a vinda do dia do Eterno, ou seja, do dia da Geulah, do dia da redenção. Próximo texto, 2 Pedro, capítulo 3, verso 3. Antes de tudo, ou seja, antes de começarmos a agir, consideremos o seguinte: nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. E eles dirão o seguinte: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua, como desde o princípio da criação. Ou seja, esses zombadores perguntam em outras palavras o seguinte: cadê a retificação do mundo prometida pelo Eterno em Isaías? Está tudo a mesma coisa, nada mudou. O mundo parece que vai de mal a pior. E repousando nessa percepção, esse tipo de perfil não faz nada, só reclama.
E continuando a descrição do perfil dos homens dos últimos dias, ou seja, dos homens do Aharit Hayamim, temos o seguinte, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, repetindo, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo, porém, por fora a aparência de piedade, mas negando o poder da piedade. Afaste-se desses também. Essa era uma recomendação de Shaul HaShaliach, ou seja, de Paulo, o emissário, para o seu Talmid, para o seu discípulo Timóteo. E vemos nas palavras de Shaul HaShaliach, de Paulo, o emissário, um profundo conhecimento sobre a soberania divina e sobre os filhos das trevas e os filhos da luz. Não à toa, Shaul HaShaliach Paulo é também o autor das palavras a respeito dos Kelim Kalon e Kelim Kavod, ou seja, dos vasos de honra e dos vasos de desonra. Shaul HaShaliach não orienta Timóteo a tentar mudá-los. Muito pelo contrário, identifique esses homens que têm as seguintes qualidades e afaste-se desses também. Ora, Timóteo, estando sob a tutela de Shaul HaShaliach, de Paulo, certamente propagava a Torá. Entretanto, nesta propagação, ao se deparar com alguém com esse tipo de perfil, a orientação era certeira, conforme a própria Torá. Não perca tempo, afaste-se desses também. Não deite suas pérolas aos porcos. Não repreenda o tolo para que ele não te odeie, conforme trouxemos em outras parashot. Então existe um limite de atuação em relação ao adverso. Existem perfis que, ao lidarem de maneira esquizofrênica com as escrituras, acreditam que têm o poder para mudar qualquer situação. Acreditam que pessoas mudam suas essências, mudam quem são verdadeiramente. E a Torá vai pelo caminho totalmente oposto. Pregue, diga, fale, o eleito vai reconhecer a voz do bom pastor. O resto, o joio, o Bnei Rocher, o filho das trevas, a palha, o espinheiro, não vai mudar. É a natureza dele. Isso nos leva, amigos, diretamente às profecias, às palavras, os textos encontrados em Sefer Daniel, no livro de Daniel. Especificamente, no capítulo 12, verso 8. Nesse capítulo, Daniel estava recebendo do alto dos Shammai, dos céus, do Eterno, profecias e visões a respeito do fim. E em determinado momento ele diz o seguinte: eu ouvi, mas não entendi. E eu disse: meu Senhor, qual é o fim disso? Segundo Rashi, o investigador da Torá, essa expressão qual é o fim disso é o seguinte: Daniel estava perguntando a finalidade, o fim desses cálculos, a precisão dos cálculos. E então o homem vestido de linho que conversava com Daniel responde o seguinte para Daniel. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. E sobre isso comenta Rashi: até o tempo do fim, quer dizer o seguinte: até que a nossa redenção, até que o período da Geulah, da redenção, se aproxime. E continuou o homem vestido de linho dizendo o seguinte: eles serão clarificados e branqueados, purificados, e muitos serão purificados, e os ímpios os perverterão. E todos os ímpios não entenderão, mas os sábios entenderão. Quando o texto diz, eles serão esclarecidos e branqueados, ou seja, Rashi nos fala que isso se refere aos cálculos do tempo do fim, sobre as questões relacionadas ao tempo do fim. E quando o texto diz, e serão purificados, isto é, muitas pessoas no Aharit Hayamim, no fim dos dias, serão purificadas, terão os seus níveis de consciência purificados para entender as questões do Aharit Hayamim, para entender os cálculos que dizem respeito ao fim. Sobre o trecho "e os ímpios perverterão", Rashi nos conta que é sobre os cálculos, calculando-os incorretamente, e quando terminarem, dirão que não há mais redenção. Ou seja, todos os cálculos dos ímpios, todas as questões sobre a Aharit Hayamim, além de estarem equivocadas, obviamente, o seu saldo, o seu fruto é que elas não conduzirão a lugar nenhum. Olhe quantas vezes na história determinadas figuras já foram tidas como anti-Mashiach nos últimos 30 anos. Olhe quantas vezes na grande mídia
nos grandes meios de comunicação, quantas datas do fim já foram estabelecidas para a humanidade. Olhando esses dados recentes, a gente consegue entender o que está escrito aqui em Daniel. E os ímpios perverterão os cálculos, calculando-os incorretamente. Quando terminarem, dirão que não há mais redenção. Por quê? Porque a metodologia não passa pela Torá, não passa pelas Escrituras. E sobre a expressão não entenderão, encontrada em Daniel, capítulo 12, verso 10, Rashi traz o seguinte: todos os ímpios não os entenderão, ou seja, as questões do fim. Porém, os sábios os entenderão. E Rashi nos diz o exato momento que os sábios, ou seja, os apegados à Torá, entenderão, somente quando chegar o tempo do fim. Ou seja, amigos, há uma plenitude dos tempos, tudo está milimetricamente contado. Nós estamos presenciando as dores de parto. Estamos aguardando ansiosamente, em grande expectativa, a revelação desses eventos para, enfim, contemplarmos a retificação completa do mundo e o atingimento do objetivo final do Olam Hazé, que é a chegada do Olam Rabá, ou seja, do mundo vindouro. Ou seja, o objetivo do Olam Hazé, do mundo presente, é ser uma ponte para o Olam Rabá, para o mundo vindouro. Por isso, o título dessa parte do nosso estudo é a proliferação do adverso. Olha o que nos diz Devarim, Deuteronômio capítulo 4, versículo 30. Quando estiveres em angústia, ou seja, o povo de Israel espalhado entre as nações, e todas essas coisas te alcançarem, ou seja, todas as questões adversas, então, no fim dos dias, no Aharit Hayamim, te voltarás para o Eterno, ou seja, farás techuvá, conversão ao Eterno, retorno ao Eterno. Te voltarás para o Eterno, o teu Deus, e ouvirás a sua voz. Então, amigos, existem perfis que pensam que tudo vai acontecer, a Geulá, a redenção, o mundo vindouro, com a nossa mínima participação. Mas como vimos de maneira cadenciada, de maneira estruturada no estudo de hoje, em determinados cenários de retificação de trabalho que a gente encontra na Torá, não havia sequer tempo para comer ou lavar as vestes. E essa é uma reflexão que devemos fazer diariamente. Qual tem sido a qualidade do nosso trabalho em relação à retificação do Olam Hazé, do mundo presente? Será que estamos tentando consertar o mundo à nossa maneira, ignorando as Escrituras, ignorando a Torá, seguindo doutrinas de homens, seguindo religiões vazias e infundadas? Ou será que estamos trabalhando da maneira adequada diante da Torá? Ou seja, com muita intensidade, com muita energia, com muita responsabilidade, segundo os parâmetros da Torá. E essa reflexão nos leva hoje à conclusão do nosso estudo, cujo título é O Verdadeiro Nível da Responsabilidade Messiânica. Abra comigo a sua Bíblia em Mordecai Marcos, capítulo 6, verso 31. Vamos retomar um texto que lemos hoje na Parashá, no estudo da Parashá, Pinchas, e vamos aprofundar o entendimento sobre o texto. Mordecai, Marcos, capítulo 6, verso 31, diz o seguinte: havia muitas pessoas indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo sequer para comer. E então o Mashiach Yeshua lhes disse: venham comigo para um lugar onde poderemos ficar sozinhos. E lá, nesse lugar, vocês descansarão um pouco. Então, eles se afastaram para um lugar à parte. Entretanto, muitas das pessoas que os viram sair reconheceram-nos. Ou seja, havia uma marca, uma identidade, uma forma de caminhar, uma forma de pensar que era facilmente reconhecível pela multidão. Entretanto, muitas das pessoas que os viram sair reconheceram-nos e correram a pé de todas as cidades e chegaram ao lugar antes deles. Quando Yeshua saiu do barco e viu a grande multidão, começou a lhes ensinar muitas coisas, cheio de compaixão por eles, porque eram como ovelhas sem pastor. Agora, amigos, verso 35, Mordecai, Marcos, capítulo 6, verso 35, redobre sua atenção. E já era tarde, e os talmidim, os discípulos, se aproximaram dele, do Mashiach, Yeshua, e lhe disseram: este é um lugar afastado e está ficando tarde. Esse lugar afastado e ficando tarde representa a Galut, o exílio, e está ficando tarde representa o Aharit Hayamim, o fim dos dias.
E disseram os Talmidim, os discípulos do Mashiach Yeshua: mande o povo embora para irem aos campos e povoados da vizinhança comprar algo para comer. Porém, ele, o Mashiach Yeshua, lhes respondeu: vocês mesmos devem dar a eles algo para comer. Ao que eles, os Talmidim, os discípulos, responderam: devemos ir e gastar muito dinheiro com pão e dá-lo para ser comido? Ao que o Mashiach Yeshua lhes perguntou: quantos pães vocês têm? Vão e verifiquem. Façam um inventário, em outras palavras, do que vocês têm, do que vocês são capazes. E quando os Talmidim, os discípulos, descobriram, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ele, então, o Mashiach Yeshua, ordenou a todos que se sentassem em grupos sobre a grama verde. E eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. E o Mashiach Yeshua pegou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando em direção ao céu, disse uma brachá, ou seja, recitou uma bênção. A seguir, partiu os pães e começou a dá-los, primeiramente, aos Talmidim, para serem então distribuídos. E ele também dividiu os 2 peixes entre todos. E todos comeram tanto quanto quiseram. E os Talmidim recolheram 12 cestos cheios com pedaços de pães e peixes. E o número de homens que comeram os pães era de 5.000. Terminando a leitura desse texto, amigos, fica a reflexão. O que nós temos que absorver aqui? A primeira coisa a ser reparada, a ser notada, é que os Talmidim, ou seja, os discípulos do Mashiach Yeshua, só tiveram êxito porque ouviram a sua orientação. A vontade dos Talmidim, o plano de ação dos Talmidim, era um. Mas eles consultaram o Mashiach e foram surpreendidos com uma orientação milagrosa. Tal qual aconteceu com Yosef, ou seja, com José no Egito, também ocorrerá nos nossos dias. Ou seja, a fome de Torá do mundo, a fome pela lei divina, a fome das ovelhas perdidas da casa de Israel, só será saciada mediante a milagrosa instrução rabínica do Mashiach Yeshua, cuja influência já atravessa mais de 2.000 anos. Porém, assim como Yosef, assim como José no Egito, hoje o Mashiach está às portas de Roma. E ele está trajado com roupagens, com ressignificações que ocultam a sua identidade. Tal como foi com Yosef, também ocorre com o Mashiach Yeshua. Ben Yosef, conforme está registrado em Gênesis Bereshit, capítulo 42, verso 8. E José reconheceu os seus irmãos, porém eles, ou seja, os seus irmãos, não o reconheceram. O Mashiach perguntou o seguinte: quantos pães vocês têm? Em outras palavras, o que vocês têm em mãos no momento para atuar hoje? Ah, é 5 pães e 2 peixinhos? Vão! É isso que o Eterno vai usar para multiplicar, para operar o milagre. Hoje, muitas pessoas buscam uma experiência com o Eterno usando como filtro o sistema religioso de Roma. Muitas pessoas se consideram messiânicas sem estarem atreladas à forma de caminhar do Mashiach, sem defenderem a agenda nacionalista do Mashiach, sem trabalharem pelo que o Mashiach trabalhava, sem correrem atrás de estabelecer comunidades, escolas, hospitais, bibliotecas. Estão sempre esperando que pessoas e instituições e que Deus façam por elas. Todos nós temos que entender o alcance do que significa ser messiânico de fato. Entender o que significa de fato guardar a esperança messiânica, a esperança da Geulah, da redenção do Olam Rabá, ou seja, do mundo vindouro. Todos nós temos que entender nossa atuação no Olam Hazé, ou seja, no mundo presente. Todos nós temos que nos debruçar e estudar as Escrituras, tal como está no original, tal como proposto no original. Todos nós temos que olhar para os caminhos antigos, para as veredas antigas, e identificar hoje, nos nossos dias, o que foi contaminado. E uma vez identificado isso, temos que pedir ajuda do Eterno para tirar a idolatria e o engano de dentro de nós. Somente assim, com esse nível de organização, com esse nível de ação, conseguiremos de fato apressar a vinda do Mashiach.
E assim terminamos, amigos, mais um estudo aprofundado sobre a Parashá da semana. A Parashá em questão é a Parashá Pinchas. Nós estamos finalizando também, revisitando os artigos sobre a soberania divina, ou seja, sobre a Ribonut Shel Elohim. Estamos também confeccionando e disponibilizando gradativamente no Facebook os estudos sobre o que de fato significa ser messiânico, respondendo à pergunta: somos messiânicos? Agora estamos confeccionando a parte dos Kenaim, ou seja, dos Zelotas. Já escrevemos sobre os essênios. Não deixe de acompanhar estes artigos, eu vou colocar aqui na descrição do podcast ou do vídeo os links para você acompanhar esses estudos e ter uma compreensão plena dos movimentos, da historicidade dos movimentos messiânicos, do que significa de fato aguardar o Mashiach, o que significa de fato ter a esperança messiânica. Tudo isso acompanhado também dos áudios sobre a Ribonut Shel Elohim, ou seja, sobre a soberania divina. Conforme observamos sempre aqui nos estudos da Parashut, um assunto não caminha desassociado do outro. Para termos uma compreensão clara e plena dos temas, precisamos de uma experiência multifacetada. Precisamos estudar os aspectos históricos, acadêmicos, arqueológicos, rabínicos sobre um determinado tema para alcançarmos a compreensão integral do tema. Conforme já foi dito uma vez por um pensador, aprender um assunto pela metade é pior do que nunca ter aprendido ele. Porque a confusão generalizada se instaura na mente das pessoas e elas acreditam que sabem tudo o que tem para saber sobre um tema, sabendo às vezes nem metade, nem 25% sobre o tema. Então esse tem sido o esforço da Kehilat Shemini Israel, criar, confeccionar, organizar e transmitir estes conteúdos para que você possa, em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar que esteja, se organizar neste objetivo, entender as escrituras dentro da sua proposta original e ser alinhado, ser congruente com aquilo que a escritura propõe para a sua vida. Muitas pessoas, infelizmente, lidam com as escrituras acreditando que sabem tudo que há para saber, acreditando que estão fazendo tudo que tem que fazer, mas na verdade elas estão seguindo, infelizmente, apenas doutrinas de homens, de instituições, deixando o mais importante, que é a ordem do Eterno, a instrução do Eterno, a instrução rabínica do Mashiach Yeshua de lado. E no final de suas vidas percebem, infelizmente, que não viveram para o Eterno, viveram apenas para servir interesses de instituições particulares, privadas. Percebem que foram segregadas através de um braço dogmático administrativo para executarem somente os interesses de instituições terrenas, de instituições de homem, Hazve Shalom, de homens, Hazve Shalom, que o Eterno nos livre. Que possamos todos caminhar para uma vida funcional, para uma vida verdadeira diante do Eterno. Shalom, shalom, amigos. Lehitraot. Até o próximo estudo, se o Eterno permitir.